Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre o movimento uniforme. O movimento uniforme é o deslocamento que ocorre em linha reta e com velocidade constante, ou seja, todo deslocamento que ele ocorrer em linha reta e que a velocidade for sempre constante vai ser um movimento uniforme. Os movimentos uniformes eles podem ocorrer em qualquer trajetória, tá? Pois eles se caracterizam como movimentos retilíneos, ou seja, podem ser em linha reta, e também se classificam como movimento circular uniforme, ou seja, circular, mas sempre vai ser uniforme. Quando eu falo uniforme, eu quero dizer que a velocidade ela vai ser sempre a mesma. Por exemplo, observe aqui uma ciclista, ela está se deslocando, tá? 6 metros por segundo. Observem que o movimento dela é uniforme. Por que o movimento dela é uniforme? Porque a cada segundo ela está percorrendo 6 metros. Então, passou um segundo, percorreu 6 metros. Mais um segundo, mais 6 metros. Mais um segundo, mais 6 metros. Então, a velocidade dela é a mesma. E o tempo desse deslocamento dela também vai ser o mesmo. Por isso que é um movimento uniforme, porque ele ocorre em linha reta, o movimento dele é constante e é no mesmo intervalo de tempo, tá? Então, podemos ser também o movimento circular, como eu estava falando, como é o caso dos satélites, tá? Eles vão estar aqui se deslocando, só que circularmente, só que sempre em linha reta e também no mesmo intervalo de tempo, onde as principais características do movimento uniforme serão: um corpo ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, quando eu mostrei lá o exemplo da ciclista, ela estava percorrendo, observem bem, ela está percorrendo a mesma distância, que no caso aqui é 6 metros, no mesmo intervalo de tempo. Ela percorre 6 metros em um segundo. Então, essa é uma das características do movimento uniforme: percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. A velocidade é constante, ou seja, a velocidade ela vai ser sempre a mesma, porém não nula. Por que a velocidade ela vai ser constante, diferente de nula? Porque ela vai manter aquela velocidade, só que ela não vai ser zero. Por exemplo, voltando lá ao caso da ciclista, ela está a 6 metros por segundo. Ela não aumentou a sua velocidade e nem diminuiu, por isso que ela não é nula, porque nula é zero, mas ela tem uma velocidade. E essa velocidade ela vai ser sempre constante. Ela vai estar nessa reta, nesse movimento dela retilíneo, e sempre com a mesma velocidade, que lá no caso que eu dei o exemplo para vocês, foi 6 metros. E a aceleração, ela é nula. Como assim aceleração nula? Ela não vai estar aumentando sua velocidade e nem vai estar diminuindo. Por isso que a sua velocidade ela vai se manter constante, porque a aceleração não vai aumentar e nem vai diminuir. Ou seja, a aceleração ela vai ser nula. E para calcularmos o movimento uniforme, nós vamos utilizar essa fórmula, muito conhecida como a fórmula do sorvete. Sorvete, tá? Então, não esqueça, espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo, tá? A fórmula do sorvete. Não vamos esquecer, que é a função horária do espaço, onde o nosso S é o nosso espaço final, o S0 é o nosso espaço inicial, o Vzinho é a nossa velocidade e o T é o tempo. Além disso, o movimento uniforme ele precisa de uma noção de referencial, onde essa noção desse referencial ela é fundamental, porque ele não vai estar ali perdido em uma reta, então ele precisa ser referente a alguma coisa. Por exemplo, nós vamos ter dois tipos de velocidades. Vamos ter velocidades em sentidos contrários e vamos ter velocidades de mesmo sentido, que é o que eu vou mostrar mais à frente. Onde as velocidades em sentidos contrários, essa velocidade ela é relativa e ela é dada pela soma das velocidades
tanto pela aproximação quanto pelo afastamento, que é que eu vou explicar para vocês já já. Então, quando a gente tiver dois móveis, por exemplo, dois automóveis, por exemplo, nenhum problema, eu vou estar falando de velocidade relativa. Então, a gente vai precisar utilizar algumas formas, como é o caso dessa. Velocidade relativa, que é igual a velocidade do móvel A mais a velocidade do móvel B, que ela pode ser dada tanto pela aproximação quanto pelo afastamento, que é que eu vou trazer o exemplo para vocês agora. Onde, no exemplo 1, eu vou trazer a aproximação. Aqui, vamos supor que a gente tem dois carros. Eles estão se dirigindo, né, um para o outro, ou seja, eles estão em direções contrárias. Observe que o móvel A está vindo aqui para nossa direita e o móvel B ele está vindo aqui para nossa esquerda, ou seja, um está indo de encontro ao outro. Observem que o móvel A ele está se dirigindo a 1 metro por segundo, enquanto o móvel B está a 2 metros por segundo. E como que a gente faz para calcular essa velocidade relativa? A gente vai utilizar aquela forma que eu falei agorinha para vocês, onde velocidade relativa é igual móvel A mais o móvel B. Então, qual que é a velocidade do móvel A? 1 metro por segundo, mais a velocidade do móvel B. Qual que é a velocidade do móvel B? 2 metros por segundo. Então, temos 1 mais 2, que é igual a 3 metros por segundo. Então, a nossa velocidade relativa vai ser 3 metros por segundo. Essa velocidade em sentidos contrários, ela também pode ser dada pelo afastamento, tá? Que é o caso aqui desse segundo exemplo que eu trouxe para vocês. É como se eles já tivessem passado um pelo outro e agora eles estão se afastando, ó. Um vindo para a esquerda e outro para a direita. Observem aqui que nesse caso, o móvel A ele está com a velocidade de 3 metros por segundo. E o móvel B está com uma velocidade de 4 metros por segundo. Então, a gente também vai utilizar essa fórmula, tá? Toda vez que eu falar em velocidade de sentidos contrários, seja ela pela aproximação ou seja pelo afastamento, a gente vai sempre utilizar essa fórmula. Então, velocidade relativa é igual ao móvel A mais o móvel B. Quem que é o móvel A aqui? A velocidade do móvel A, 3 metros por segundo. Mais a velocidade do móvel B, que é 4 metros por segundo. 3 mais 4, vamos ter 7 metros por segundo, que é a nossa velocidade relativa aqui desse afastamento. Podemos ter também as velocidades de mesmo sentido, onde essa velocidade relativa ela vai ser dada pela diferença. Como assim diferença? Vai ser o nosso menos, tá? Pela diferença das velocidades, tanto pela aproximação quanto pelo afastamento, ou seja, elas podem estar aqui, por exemplo, tem um carrinho aqui e tenho outro aqui. Os dois estão aqui na mesma rodovia, eles estão indo para cá, para a minha direita. Os dois estão vindo para cá, para a minha direita. Ou seja, eles estão no mesmo sentido. Só que esse carro aqui, ele pode frear. Esse carro aqui pode acelerar mais. Então, eles podem tanto se afastarem, como eles podem se aproximar. Esse carro aqui pode atingir uma velocidade maior e alcançar esse, ou também ele pode diminuir, ou seja, ele pode se aproximar e ele pode se afastar. Então, toda vez que eu falar em velocidade de mesmo sentido, para a gente calcular a velocidade relativa, a gente vai utilizar essa forma. Velocidade do móvel A menos a velocidade do móvel B, tá? Então, aqui eu trouxe dois exemplos. Um exemplo de aproximação. O móvel A e o B, eles estão aqui na mesma reta, né? Estão na mesma reta, onde o móvel A, ele está com a velocidade de 20 metros por segundo e o B está uma velocidade de 15 metros por segundo. E para a gente calcular essa velocidade relativa, a gente utiliza aquela fórmula. Velocidade relativa é igual o móvel A menos o móvel B, que no caso aqui, móvel A, 20 metros por segundo, menos o móvel B, que é 15 metros por segundo. Vamos obter 5 metros por segundo, tá? E aqui eu coloquei um afastamento bem grande, para vocês verem que eles estão bem distantes um do outro. Observem que eles estão na mesma reta. Porém,
O móvel B ele está a 12 metros por segundo e o móvel A está a 54. Então, móvel A, velocidade do móvel A, 54 menos a velocidade do móvel B. Então, vamos obter 42 metros por segundo. Agora, eu vou trazer uns probleminhas para vocês de movimento uniforme, tá? Vamos lá. Um carro viaja a 12 metros por segundo, partindo do espaço inicial 15 metros. Qual foi o espaço final após percorrer 30 metros? Então, esse carro está viajando lá na rodovia a 12 metros por segundo. E ele saiu aqui do metro 15. E a gente quer saber quanto que ele percorreu, né? Então, para isso, a gente vai utilizar lá a fórmula do sorvete. Para a gente poder encontrar o nosso espaço final, tá? A gente quer encontrar o espaço final, que é o S. Espaço inicial, que é igual a 15 metros. Vamos colocar aqui os dados, organizando do lado. Quem que é a nossa velocidade? 12 metros por segundo. E o nosso tempo? 30 segundos, que foi depois que após ele percorrer esses 30 segundos que a gente quer saber qual foi o espaço final dele. Então, vamos lá. Espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Onde o nosso espaço inicial é 15, mais a nossa velocidade, que é 12, vezes o nosso tempo, que é 30. 12 vezes 30, que é igual a 360. Agora a gente soma 15 mais 360 e vamos obter 375 metros. Ou seja, ele estava aqui no metro 15 e ele estava viajando a 12 metros por segundo. Após ele sair do metro 15 com 12 metros por segundo, passando-se 30 segundos, ele alcançou o metro 375. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 4. Dois automóveis, eles partem de Curitiba com destino a Cascavel. O automóvel A está a 60 km por hora. E o móvel B parte a 80 km por hora. Sendo que os automóveis estão a uma distância de 150 km. Depois de quanto tempo o automóvel B alcançará o A? Desculpa, tá, pessoal, esse erro aqui que eu fiz. Mas vamos lá, que é o A, tá? Então, os dois partiram de Curitiba, tá? Em horas diferentes. Sendo que o nosso automóvel A, ele saiu a 60 km por hora. Enquanto o nosso automóvel B saiu a 80 km por hora. Só que eles estão na mesma rodovia, porém separados por 50 quilômetros. Então, a gente quer saber em quanto tempo que o automóvel B ele vai alcançar o automóvel A, sendo que eles estão separados por uma distância de 50 quilômetros. Para isso, a gente precisa calcular a velocidade relativa. Por quê? Porque a gente aqui tem dois automóveis envolvidos, tá? E observem que eles estão em velocidades de mesmo sentido. Para isso, a gente vai utilizar a fórmula de velocidade relativa, onde a velocidade de A menos a velocidade de B, tá? Pra gente calcular essa velocidade relativa. Se esses dois automóveis eles estivessem em sentidos contrários, por exemplo, se o A estivesse andando aqui para cá e o B para lá, a gente utilizaria aqui o mais, tá? Mas como eles estão no mesmo sentido, a gente vai utilizar aqui o menos, tá? Vai ser dado pela diferença desse afastamento deles. Então, velocidade relativa vai ser igual a 80 menos 60, tá? Que vai ser igual a 20 km por hora. Agora, para a gente calcular quanto tempo que o automóvel B vai alcançar o automóvel A, a gente precisa utilizar aquela mesma fórmula lá de velocidade média. A gente só faz uma adaptaçãozinha aqui. Era a velocidade média, mas aqui a gente está tratando de velocidade relativa. Então, aqui onde era o Mzinho, a gente coloca um R, mas continua praticamente a mesma coisa. Onde velocidade relativa vai ser igual ao espaço dividido pelo tempo. Quem que é a nossa velocidade relativa? A gente acabou de descobrir aqui, ó.
o nosso 20. Nosso 20 km vai ser a nossa velocidade relativa. Então, colocamos aqui. Quem que é o nosso espaço? Nosso espaço vai ser 50 km. Por que 50 km? Porque é a separação. É a distância que um está do outro. Então, vamos ter como espaço 50 km. Dividido pelo tempo. O tempo é quem a gente quer descobrir, tá? Aqui vai ficar subentendido que tem um umzinho aqui embaixo, tá? Do 20. Então, aqui a gente faz o meio pelos extremos, né? Multiplicar um pelo outro. Vamos ter o seguinte, ΔT, que vai ser igual a 50 dividido por 20. 50 dividido por 20 vai ser igual a 2,5 horas. Como a gente não sabe quanto é 2,5 horas, se eu falar para vocês quanto é 2,5 horas, vocês não vão saber, né? Então, para isso, a gente vai transformar elas em minuto. Onde, para a gente transformar em minuto, a gente multiplica, tá? A gente vai multiplicar por 60. Onde 2,5 multiplicado por 60 vai dar igual a 150 minutos. Por exemplo, se aqui tivesse dado um 2H, precisaria fazer essa conversão? Não, não precisaria. Aqui eu só fiz essa conversão aqui para minuto porque a gente não tem um referencial do que é 2,5 horas. A gente tem 2 horas e 20, tem 2 horas e 30 minutos. 2 horas e meia, né? Mas a gente não tem 2,5 minutos. 2,5 horas, quer dizer, perdão. Então, por isso que a gente faz aqui essa conversão. Se tivesse dado 2 ou 3, só o número 2, 2 horas, 1 hora, 3, precisaria, tá? Só fiz mesmo por causa aqui, 2,5 horas. Então, vamos lá para a nossa atividade.